Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria 6 ações globais para investir em setembro antes do possível corte de juros nos Estados Unidos do portal Infomoney, que analisa as melhores oportunidades de investimento no mercado internacional diante do cenário econômico americano, que se desenha para o final do ano. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que vamos discutir ou quiser compartilhar sua própria jornada como investidor, seus acertos e até mesmo seus erros, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários. A troca de experiências é uma ferramenta poderosa para o crescimento de todos nós. Neste vídeo, vamos analisar o cenário macroeconômico que está levando o mercado a prever uma queda nos juros americanos e o que isso significa para os seus investimentos. Destrincharemos o que são os BDRs, a forma mais fácil para um brasileiro investir nessas gigantes globais. E o mais importante, faremos um mergulho profundo em cada uma das 6 empresas recomendadas, como Amazon, Alphabet e Microsoft. E ainda traremos uma 7ª ação bônus, que pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça financeiro. A informação mais impactante que você precisa saber agora é que a decisão do Banco Central americano pode impactar seu bolso mais do que a inflação do supermercado. E entender essa conexão é o primeiro superpoder de um investidor de sucesso. Antes de falarmos sobre quais ações comprar, precisamos entender o campo de batalha. O cenário atual da economia americana mostra alguns sinais de cansaço. Dados recentes indicam que o mercado de trabalho, que antes estava superaquecido, está enfraquecendo. A inflação, o grande vilão dos últimos anos, parece estar se alinhando com as expectativas. E a economia como um todo dá sinais de desaceleração. Esses são exatamente os ingredientes que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que podemos pensar como o Banco Central do Brasil, queria ver para começar a relaxar sua política de juros altos. Para combater a inflação, o Fed elevou as taxas de juros de forma agressiva. Pense nos juros como o freio de um carro. Juros altos tornam o crédito mais caro para empresas e pessoas, o que desestimula o consumo e os investimentos, fazendo a economia esfriar e, consequentemente, controlando a alta dos preços. Agora que o monstro da inflação parece estar mais contido, o mercado acredita que é hora de tirar o pé do freio para que a economia não pare de vez e entre em uma recessão. Essa expectativa não é apenas um palpite. A ferramenta FedWatch, que funciona como um termômetro das expectativas do mercado, aponta que 91,7% dos agentes econômicos projetam um corte de 0,25 ponto percentual. Isso levaria a taxa de juros americana para a faixa entre 4% e 4,25% ao ano. Embora alguns analistas, como Enzo Pacheco, da Empíricos, não concordem totalmente que o caminho esteja tão livre assim, a verdade é que o mercado financeiro parece já ter decidido no que acreditar. Mas por que um corte de juros nos Estados Unidos é tão importante para o investidor aqui no Brasil? A resposta tem 2 superpoderes: custo do dinheiro e atratividade dos investimentos. Quando os juros caem, fica mais barato para as empresas pegarem dinheiro emprestado para financiar sua expansão, desenvolver novos produtos e contratar mais. Isso tende a impulsionar os lucros e, por consequência, o preço de suas ações. Além disso, com os juros mais baixos, os investimentos em renda fixa, como os títulos do governo americano, se tornam menos atraentes. Assim, os investidores buscam maiores retornos no mercado de ações, aumentando a demanda e empurrando os preços para cima. As empresas de tecnologia, em particular, são muito sensíveis a esse movimento, pois seu crescimento acelerado muitas vezes depende de financiamento. Agora que entendemos o cenário, vamos à ferramenta que permite que nós, brasileiros, participemos dessa festa, os BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts. Você verá códigos como AMZO34 ou GOEGL34. Esses não são os códigos das ações negociadas em Nova York, mas sim de certificados negociados aqui na nossa bolsa, a B3. Funciona assim: uma instituição depositária compra as ações originais lá fora,
as mantém guardadas em um custodiante e emite aqui no Brasil esses certificados que representam as ações. A grande vantagem é a simplicidade. Você pode comprar um BDR da Amazon ou da Nvidia, com a mesma facilidade com que compra uma ação da Petrobras ou do Itaú, usando o seu home broker em reais. Isso também te dá uma exposição ao dólar. Se o dólar subir frente ao real, seus BDRs tendem a se valorizar, mesmo que a ação lá fora fique parada, funcionando como uma proteção para o seu patrimônio. Contudo, o caminho do herói nunca é livre de perigos. O principal risco é justamente a variação cambial. Se o dólar cair, o valor do seu BDR pode diminuir, mesmo que a ação tenha subido em Nova York. E claro, existe o risco da própria empresa. Se os negócios da companhia forem mal, o preço da ação e do BDR vai cair, independentemente do que aconteça com o dólar ou os juros. Com o cenário e a ferramenta em mãos, vamos mergulhar na lista das empresas mais recomendadas. Começando com a gigante que está em 6 das 8 carteiras analisadas. A Amazon, com o BDR AMSO 34. A tese de investimento na Amazon se apoia em pilares extremamente fortes. O primeiro, e talvez o mais importante, é o crescimento dos seus serviços de nuvem, a Amazon Web Services, ou AWS. Muitas pessoas ainda pensam na Amazon apenas como uma loja virtual. Mas a AWS é a verdadeira joia da coroa. Ela é a divisão mais lucrativa da empresa, fornecendo a infraestrutura de computação para milhares de outras companhias, desde startups até governos. É como se a Amazon, além de vender produtos, alugasse as prateleiras e o galpão para todo o resto da internet. O segundo pilar é a inteligência artificial. A Amazon está na vanguarda dessa revolução, utilizando IA para otimizar sua logística, prever a demanda de produtos, aprimorar as recomendações em seu site e, claro, através da Alexa. Mais recentemente, a AWS se tornou uma plataforma crucial para que outras empresas desenvolvam suas próprias soluções de IA, solidificando ainda mais sua liderança na nuvem. O terceiro pilar mencionado pelas corretoras é o avanço das operações de streaming com o Amazon Prime. O Prime Video não é apenas um concorrente da Netflix. Ele é uma peça de um ecossistema gigante que fideliza o cliente, oferecendo frete grátis, músicas e outros benefícios, tornando muito difícil para o consumidor abandonar a plataforma. Um quarto pilar, muitas vezes subestimado, é seu crescente negócio de publicidade. A Amazon se tornou a terceira maior plataforma de anúncios do mundo, atrás apenas de Google e Meta, usando seu vasto conhecimento sobre os hábitos de consumo para vender publicidade ultradimensionada. A segunda empresa da lista, também com 6 recomendações, é a Alphabet, controladora do Google com o BDR Google 34. O poder da Alphabet reside em seu domínio absoluto em mercados-chave da internet. O Google é sinônimo de busca online, e essa ferramenta é um dos negócios mais rentáveis já criados na história, uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro através de anúncios. O YouTube, que pertence à Alphabet, é o rei dos vídeos, com bilhões de usuários, e também um gigante da publicidade. E claro, temos o Android, o sistema operacional que equipa a grande maioria dos celulares do mundo, garantindo que os serviços do Google estejam sempre ao alcance das mãos de bilhões de pessoas. Esses serviços se beneficiam do que chamamos de efeito de rede. Quanto mais pessoas usam, mais valioso ele se torna, o que atrai mais anunciantes, criando um ciclo virtuoso. No entanto, a Alphabet enfrenta seus próprios vilões. A ascensão da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, representa uma ameaça potencial ao seu reinado nas buscas. A empresa está correndo para se adaptar com suas próprias soluções, como o Gemini, mas a batalha será feroz.
Além disso, seu negócio de nuvem, o Google Cloud, embora esteja crescendo, ainda corre atrás dos líderes Amazon e Microsoft. Investir na Alphabet é apostar que ela conseguirá defender seus domínios e se reinventar na era da IA. Com 5 recomendações, encontramos a Microsoft BDR NSFT 34. Por muito tempo vista como uma empresa tradicional de software, a Microsoft se transformou em uma potência de inovação e recentemente ultrapassou a Apple, tornando-se a companhia mais valiosa do mundo em capitalização de mercado. Sua força hoje vem de 3 áreas principais. A primeira é a computação em nuvem como Azure, o segundo maior player do mercado, que tem uma penetração muito forte no mundo corporativo. A segunda é a reinvenção de seus produtos clássicos de software. O Windows e o Office não são mais apenas programas que você compra. Eles se tornaram serviços de assinatura como o Microsoft 365, que garantem uma receita recorrente e previsível, o sonho de qualquer empresa. Mas o grande superpoder da Microsoft hoje é sua estratégia de inteligência artificial. Seu investimento bilionário na OpenAI, a criadora do ChatGPT, lhe deu uma vantagem competitiva imensa. A Microsoft está integrando a tecnologia de IA em absolutamente todos os seus produtos, desde o buscador Bing até o Windows e o pacote Office, através do seu assistente chamado Copilot. Isso tem o potencial de revolucionar a produtividade e criar novas fontes de receita massivas. Para completar, a empresa ainda tem uma forte presença no mundo dos games com o Xbox, fortalecida pela aquisição da Activision Blizzard. O desafio para a Microsoft será navegar as águas da regulamentação e provar que seus investimentos em IA podem de fato se traduzir em lucros ainda maiores. Chegamos agora à queridinha da revolução da inteligência artificial, a NVIDIA, BDR NVDC 34, com 4 recomendações. Entender a NVIDIA é fundamental para entender o momento tecnológico que vivemos. A empresa não fabrica apenas placas de vídeo para computadores. Suas unidades de processamento gráfico, as GPUs, se mostraram o hardware perfeito para treinar e rodar os complexos modelos de IA que estão maravilhando o mundo. A NVIDIA se tornou a fornecedora das picaretas e pás na corrida do ouro da IA. Todas as grandes empresas de tecnologia estão em uma corrida desesperada para comprar seus chips, como os famosos H100 e a nova arquitetura Blackwell. O Banco Safra, por exemplo, aumentou sua exposição na empresa, acreditando que a demanda por esses chips deve continuar forte até 2027 e além. Mas o verdadeiro fosso de proteção da NVIDIA, sua maior vantagem competitiva, não é apenas o hardware, mas o software. Sua plataforma chamada CUDA prende os desenvolvedores em seu ecossistema, tornando muito difícil para os concorrentes ganharem espaço. Contudo, investir na NVIDIA não é para quem tem coração fraco. A ação subiu de forma meteórica e sua avaliação de mercado é altíssima, o que a torna vulnerável a qualquer sinal de desaceleração na demanda por IA. Além disso, a concorrência está se mexendo. E riscos geopolíticos envolvendo a produção de chips em Taiwan são uma sombra constante. Saindo do mundo da tecnologia e entrando no coração do sistema financeiro, temos o JP Morgan Chase, BDR JPMC 34, também com 4 recomendações. O JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos e um gigante global. Sua força vem da diversificação. Ele atua em praticamente todas as áreas do setor financeiro: banco de varejo, banco de investimento, etc., gestão de ativos e muito mais. Essa estrutura o torna extremamente resiliente a crises em setores específicos. A Toro Investimentos destaca sua liderança em múltiplos segmentos e sua enorme capacidade de investimento em tecnologia, algo crucial no mundo financeiro de hoje. A relação de um banco com os juros é complexa. Geralmente,
Juros mais altos são bons para os bancos, pois aumentam a margem de lucro entre o que eles pagam para captar dinheiro e o que cobram nos empréstimos. Um corte nos juros, como o que está sendo previsto, poderia pressionar um pouco essa margem. No entanto, o mercado pode interpretar esse corte como um sinal de que a economia está saudável e não vai entrar em recessão, o que é ótimo para o banco, pois significa mais pessoas e empresas pegando empréstimos e menos calotes. Investir no JP Morgan é uma aposta na solidez e na perenidade do sistema financeiro, uma espécie de âncora de estabilidade para um portfólio. Por fim, na lista das 6, com 3 recomendações, está a Meta Platforms, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, com o BDR N1TA34. A Meta passou por um período turbulento, com investidores céticos sobre seus gastos massivos no desenvolvimento do metaverso. No entanto, a empresa promoveu um ano da eficiência, cortando custos e reorientando sua estratégia, o que levou a uma recuperação espetacular no preço de suas ações. O núcleo do seu negócio continua sendo uma das mais poderosas máquinas de publicidade do planeta, com bilhões de usuários em suas plataformas. A empresa também está usando a inteligência artificial de forma inteligente para aprimorar a recomendação de conteúdo, especialmente nos Reels, para competir com o TikTok e para melhorar a eficácia de seus anúncios, contornando as restrições de privacidade impostas pela Apple. O metaverso ainda é uma aposta de longo prazo, de altíssimo risco e potencial de altíssimo retorno, que consome bilhões de dólares por ano. Investir na Meta hoje é acreditar que seu negócio principal de publicidade continuará forte e que talvez sua aposta futurista no metaverso um dia se pague. Como prometido, vamos adicionar uma 7ª empresa a esta lista. Uma gigante que foi mencionada no artigo apenas por ter sido superada pela Microsoft, a Apple, BDR AAPL34. Seria um erro subestimar a criadora do iPhone. O maior superpoder da Apple é seu ecossistema. Seus produtos como o iPhone, o Mac e o Apple Watch funcionam em perfeita harmonia, e seus serviços como a App Store, o Apple Music e o iCloud prendem o usuário em seu universo de uma forma que nenhum concorrente consegue replicar. Essa lealdade fanática de seus clientes permite que a empresa cobre preços premium por seus produtos e extraia uma receita cada vez maior de serviços, que possuem margens de lucro altíssimas. Por um tempo, a Apple foi vista como atrasada na corrida da inteligência artificial. No entanto, a empresa está seguindo uma estratégia diferente. Em vez de focar em grandes modelos de linguagem na nuvem, ela está apostando em uma IA mais pessoal, que roda diretamente nos aparelhos do usuário, com foco em privacidade, algo que sempre foi uma de suas bandeiras. O desafio para a Apple será provar que sua abordagem à IA é a correta e continuar inovando em um ritmo que justifique sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo, especialmente diante da forte concorrência no mercado chinês e da pressão regulatória sobre sua loja de aplicativos. O cenário que se desenha com o provável corte de juros pelo Federal Reserve abre uma janela de oportunidade para os investidores globais. Cada uma dessas 7 empresas oferece um caminho diferente para se posicionar diante dessa mudança. Nvidia e Microsoft são apostas diretas na contínua revolução da inteligência artificial. Amazon e Alphabet representam o domínio da infraestrutura digital e da publicidade. A Meta oferece uma combinação de um negócio maduro com uma aposta futurista de alto risco. O JP Morgan funciona como um pilar de estabilidade do sistema financeiro, enquanto a Apple aposta na força incomparável de seu ecossistema. A escolha entre elas dependerá do seu perfil de risco e da sua visão de futuro. Lembre-se sempre de que este conteúdo é educacional e não uma recomendação de investimento. A decisão final deve ser sempre sua, baseada em seus próprios estudos e objetivos. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Espero que esta análise aprofundada tenha sido útil para você.
Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprimorando seus superpoderes como investidor.